Olá, Ini, boa noite. Leila, boa noite. Heloísa, boa noite. AMF Leite, como é o seu nome? Leila Turazi, Joguinho, Anil, tudo bom? Valéria, boa noite. Olá, Dioguinho, tudo bom? Dioguinho T. Saudades. Boa noite, Ana. Ana, tudo bem, Ana? Clau. Oi, Pati, tudo bom? Clau, tudo bem? Doutora Silvana. Boa noite para vocês todas. Gabriel. Flavinha. Que coisa, a gente tá falando aí com... Boa noite, doutora. A gente tá falando com gente... Oi, Evelyn, tudo bom? A gente tá falando aí com gente de todo o Brasil, né? Muito legal. Não sei se tem alguém de fora. Vanessa, querida. Nutri aí de Brasília. Boa noite, Anete. Luiz, boa noite, Luísa. Muito bem, pessoal. Estamos aqui novamente, again, né? Recife, olha aí. Delícia. Mari, querida, minha sobrinha. Boa noite. Cineide. Prazer ver vocês hoje novamente. Muito bom, sexta-feira. E aí, vocês estão do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala. Tá assim a nossa vida, né? São Paulo, Brasília também tá assim, Recife, Espírito Santo, o pessoal tá saindo um pouquinho mais, né? Parece, algumas cidades aí que estão liberando, né, gente? Corona aí tá pegando, a política tá pegando, tá difícil, né? Semana que vem, não se esqueçam, vou fazer o curso. Semana que vem o curso é 28 e 30. Acho que é na outra semana ainda, né? Porque semana que vem eu vou estar lançando o curso da parte nutricional de fibromialgia, né? Tá rindo, Sil? É, minha filha. Tá assim nossa vida. Agora é só em casa. E aí eu vou estar lançando então o curso, né? As inscrições começam semana que vem. E é um curso gratuito, eu tô assim, o curso tá bem legal, o curso, bem legal, tô falando de imunologia, focado no corona, né? No corona. Bom, hoje a gente vai estar falando... legal. Hoje a gente vai estar falando para vocês a respeito da alimentação. Bom... Eu não sei de vocês, quem viu o meu curso já de fibromialgia, quem não viu, veja, né? Eu vou estar lançando um e-book também. Nesse e-book a gente vai estar colocando tudo que a gente falou no curso e um pouco mais detalhado. A gente vai estar lançando também o livro de receitas, as receitas, o livro não chega a ser um livro, mas um livro para fibromialgia, de alimentos anti-inflamatórios. E vocês vão ganhar essas receitas, né? Então, assim, tá tudo bem detalhado nos cursos, tá? Eu tô fazendo essa live até para poder tirar mais dúvidas de vocês, né? Que é sempre interessante. E também dizer que nós estamos aí com esse curso, que você tem acesso no meu Insta, né? Tá tudo lá, tá bom? Então, vocês, por favor, fiquem à vontade em ver, tá? A gente vai estar fazendo outros cursos, né? Eu vou estar gravando, porque esse daí estava tudo gravado, mas a gente está se preparando agora para gravar, né? Respeitando todas as condições aí que a gente precisa respeitar do corona e tal. Aqui em São Paulo nós ficaremos em quarentena até dia 10, né, gente? De maio, então ainda, enquanto não descobrirem um remédio, né, que possa trazer uma resposta melhor aí, a gente vai estar preso aqui. Mônica, querida, quanto tempo! Tudo bom? Marcinha, Carol, Daiane, sejam bem-vindas, bem-vindas. O único homem que nós temos nesse curso aqui, não, acho que tem dois, né? O Luiz e mais o
mais um homem, acho só, né? Realmente, as mulheres se interessam muito mais por esse assunto, afinal de contas, 75% das mulheres sofrem de fibromialgia, comparado aos homens, né? Então você tem 75% do sexo é feminino, né? Homem só é 25%. Muito bem, então a gente vai estar falando hoje de comida para fibromialgia. Nós falamos ontem, né, que a fibromialgia é uma doença inflamatória, mitocondrial principalmente e neurológica, né? Então ela afeta muito os neurônios, por sua vez, a chegada, ela aumenta a dor, né, a sensibilidade à dor, é aumentada devido a essa desmodulação que a inflamação causa nos neurônios e também ela causa uma inflamação mitocondrial, que faz com que você perca a energia e a Mila está aqui do lado querendo subir, a energia e a capacidade de fazer a resposta de produção energética para poder fazer a musculatura agir de forma adequada, né? Então você sente muito rigidez. Muito bem. Quando a gente pensa em alimento para fibromialgia, a gente tem que pensar em todos esses pontos, né? Vem cá, Mila, fica quietinha. Vem cá com a mamãe. Fica quietinha. Ela tá doida para vir aqui, a Mila. A Mila, ó. Essa é a Mila, minha linda. Fica quietinha, Mila. Minha companheira aqui, ela é a Lilica. Minhas companheiras de quarentena. Então, quando a gente pensa em alimento para fibromialgia, a gente tem que pensar exatamente no que nos sintomas que causam, nas causas, né? E nos sintomas da fibromialgia. O que é afetado? Então, seus neurônios são afetados, né? Principalmente, e a mitocôndria. Além, como eu falei para vocês, da desbiose que é no intestino, né? Então vamos começar por partes. Quando a gente pensa em intestino, a gente pensa em alimentos não inflamatórios e alimentos que não causam a hiperpermeabilidade intestinal e também o crescimento excessivo bacteriano, a gente chama de supercrescimento bacteriano. E os alimentos inflamatórios que vão fazer a reação imunológica. Então, o que faz crescer muito bactéria? Açúcar, carboidrato. Carboidrato cresce bactéria como ninguém. Então, carboidrato o excesso do carboidrato ele é muito complicado na fibromialgia. Então, quanto mais carboidrato você comer, pior vai ser. E olha que interessante, né? A pessoa que tem fibromialgia, ela já precisa muito mais do carboidrato. Não é que ela precisa, ela sente muito mais necessidade, muito mais falta do carboidrato, né? Porque ela tem uma sensibilidade maior para o doce, para querer comer, não só doce, desculpa, mas pode ser um salgado também, mas que tenha carboidrato. Então a gente precisa modular muito bem isso, porque senão a pessoa vai sentir fome, né? E ela não vai ter o que substituir. Então a gente pode comer carboidrato? Pode, mas não na quantidade que se come, aquele monte de pão, de massas, chocolates. Então, chocolate a mulherada adora que tem fibromialgia, né? Então, a gente tem que evitar todos esses alimentos. Quais são os melhores carboidratos? Como a gente sabe, a gente sempre fala, são as raízes. As raízes são os melhores carboidratos que a gente pode ter. Como a raiz também tem açúcar, e é açúcar que é o carboidrato, a gente tem que tomar cuidado de quanto eu vou comer de carboidrato. Normalmente a gente come de 100 a 200 gramas no máximo. Como assim 100 a 200 gramas? Tem paciente que eu peço até 50 gramas, tá? Mas vamos colocar aí uma população em geral de 100 a 200 gramas pro tratamento de fibromialgia, ok? O que são 100 gramas? Vamos colocar 100 gramas, depois você só dobra. O que são 100 gramas de carboidrato? Você tem aí 100 gramas de, por exemplo, batata doce. Ela não tem 100 gramas de carboidrato. Nenhum carboidrato, ele é feito totalmente de carboidrato, né? Então você tem vários outros componentes nos alimentos que não são só carbo. Então, por exemplo, cada 100 gramas de raízes, como batata doce, mandioca, cará, inhame, por exemplo, esses mais conhecidos, você tem 30 gramas de carboidrato. 30 gramas. Então, para cada 100 gramas, você tem que ir lá pesar
né? Para você ver quanto é essas 100 gramas, para você poder depois só repetir, não precisar ficar pesando todos os dias. Então, para cada 100 gramas, você tem 30 gramas de carboidrato. A fruta, uma fruta média, por exemplo, uma banana prata, que tem bem menos carboidrato que uma nanica, você tem aí por volta de 15 gramas de carboidrato. Então é essa conta que você tem que fazer. Tapioca, quanto tem a tapioca? Oi, Carlos, querido! Seja muito bem-vindo, Carlos Avelar, meu grande mentor. Pô, Carlos, obrigada por me prestigiar, meu querido. Um dia temos que fazer uma live juntos aqui para falar do inflamograma para as pacientes e para os alunos, para eles entenderem como o processo inflamatório é importante. Vamos marcar, ok? Por favor. E então, gente, quando você tem o carboidrato, você precisa... Boa noite, obrigada. Você precisa necessariamente contar esse carboidrato para poder saber quanto você está comendo de carboidrato, ok? Então, isso é fundamental. Então, uma cenoura, por exemplo, uma beterraba, ela também é um carboidrato, não é legume não, viu, gente? É carboidrato. Beterraba, cenoura é carboidrato. Ela tem por volta de 20 gramas de carboidrato em 100 gramas de beterraba ou 100 gramas de beterraba ou de cenoura. Então, obrigada, Rafa, querida. Então, o que a gente faz? Entenderam como que se conta carboidrato? Então, você tem que comer pouquíssimo carboidrato. Wanda, querida, boa noite. Pouquíssimo. Quanto? De 100 a 200 gramas de carboidrato, né? Então, você pesa 100 gramas de batata doce, você vai ter lá 30 gramas. A tapioca. Quantos gramas tem a tapioca de carboidrato? Tapioca, não se esqueçam disso, ela tem sempre a metade. Então, se você pesou 100 gramas de tapioca, ela vai ter 50 gramas de carboidrato. Isso é muito. Doutor Diego, meu querido, eu não aguento, gente, porque eu vi o pessoal que eu conheço maravilhoso. Doutor Diego Alencar, um baita, entra no Insta dele, gente, um baita de um médico maravilhoso que eu indico os meus pacientes, inclusive meu grande parceiro. Boa noite, meu querido, eu que sou sua fã. Esse corona tá afastando muita gente, né? Tô com muitas saudades do Instituto, que a gente trabalha juntos. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz então com a tapioca? Eu tenho que diminuir essa quantidade, porque tapioca é algo que todo mundo ama comer, né? Não dá para comer esse tanto de tapioca, não. Tem que diminuir. Então, como que eu faço? Eu tenho um segredinho com tapioca. A gente faz o seguinte, você coloca 50 gramas de tapioca ou 30 gramas de tapioca, dependendo da quantidade de grama que você vai colocar no dia, porque você vai diversificar essas gramas, que eu falei de 100 a 200 gramas o dia todo. Então, você pode colocar amanhã, tarde, à noitinha, à noite, inclusive, não tem problema nenhum. E aí você coloca algum tipo de farinha que não contenha nenhum carboidrato, por exemplo, farinha de linhaça, farinha de chia, e eu coloco muito, sabe o que fica uma delícia, gente, fica maravilhosa? Farinha de coco. Eu faço leite de coco, e o que sobrar do leite eu faço a farinha do coco, né? Oi, Ale, querida! Seja bem-vinda, minha linda, farmacêutica lá de Belém. Então, saudades, viu, Ale? Então, a gente precisa comer, né? Essa tapioca junto com, por exemplo, a farinha de linhaça ou a farinha de coco. A farinha de coco é incrível. Eu faço leite de coco, que eu vou colocar nas receitas que eu vou mandar no e-book para vocês. E aí vocês vão receber a receita de leite de coco e vocês vão usar a farinha do coco para fazer isso, ok? Muito bem. Então, quando você coloca a farinha de coco, você diminui muito a quantidade de carboidrato, no caso de tapioca, e aumenta o quê? A sua saciedade. E além disso, você faz comidinha boa para a sua microbiota probiótica. Então, a farinha do coco é incrível, bem como o leite de coco, que também é maravilhoso, ok? Então, carboidrato, a gente consegue controlar essa desbiose dessa forma. Uma outra forma de controlar a desbiose... E para você não ter fome, porque as pessoas reclamam muito de fome, né?
E elas não passam fome no nosso tratamento. Não dá para passar fome. Eu digo que a gente passa vontade no início que a gente está fazendo o tratamento. Mas depois, essa vontade ela não vai ser eterna, ela vai passando. Você vai tendo no início, claro, dificuldades. Você tem um vício, uma vontade de comer. Mas depois você vai substituindo, vai aprendendo a substituir e você vai se acostumando. Então você não passa fome, você vai passar vontade. Fome ninguém pode passar. Então, uma outra forma de você não passar fome é colocar algum tipo de gordura, que também é muito importante para não aumentar a microbiota intestinal, para você não ter um supercrescimento bacteriano, que é a gordura. Quais gorduras? Gorduras fundamentais, que inclusive vão melhorar muito a minha mitocôndria, porque elas contêm componentes extremamente nutricionais, extremamente importantes para a mitocôndria, além de não aumentar a bactéria, são as vitaminas e minerais, além dos óleos que nós temos, claro, né, dos ômegas que nós temos nos óleos. Então nós temos alguns coringas que vocês não podem deixar de usar. Por exemplo, o tahine. O tahine é a pasta de gergelim. O tahine ele é incrível. Você vai usar o tahine de várias formas. Salgado, doce. Sabe o que eu fiz hoje? Eu peguei o tahine, peguei, sabe quando você tá com pressa, quer fazer umas coisas assim que não tá afim de fazer nada na cozinha? Peguei o tahine, piquei como é que fala, gente? Azeitona, aquela preta maior. Não piquei ela demais, não. Cortei ela em pedaços pequenos. Coloquei um pouquinho de sal, azeite e hortelã. Era o que eu tinha. Eu tenho outras coisas, mas eu falei, vou colocar isso. Gente, ficou uma delícia. Maravilhoso. Oi, Márcia, doutora Márcia, querida. A linda doutora Márcia, da Medicina Funcional Esportiva lá de Vitória, maravilhosa também, amo. Fernando, meu sobrinho lindo. Ai, que gostoso, tá com todo mundo. Sexta-feira o povo tem vontade de escutar alguma coisa, né? Diferente, né? Então, gente, o tahine ele é incrível, porque ele é muito prático, ele é muito rápido e ele é versátil para você utilizar. E ele sacia. Então, se você fizer uma tapioca, mesmo que seja à noite, uma tapioca, com a farinha de coco, colocar um pouquinho de farinha de chia ou de linhaça e colocar o tahine desse jeito com azeitona, azeite, acabou. Você não vai sentir fome, vai estar saciado e vai comer muito bem. Outra coisa que você pode comer de gordura também, que é anti-inflamatória, que trabalha todo esse processo da desbiose, o que é o leite de coco. O leite de coco também é uma gordura incrível, que vai ser, que tem açúcares, mas açúcares probióticos, açúcares que as bactérias probióticas aumentam, e ele é muito interessante também. Então, o leite de coco, a farinha do coco. Então, o leite de coco, como que eu faço? Eu bato leite de coco com tahine e banana. Experimentem, vocês vão amar. Fica cremoso. Onde você coloca o tahine vai ficar cremoso. Então o tahine não é aquele alimento árabe que só faz babaganuche e hummus, não, gente. O tahine ele é extremamente versátil, fácil, não é a coisa mais barata do mundo, mas dá para comprar, é super acessível. Só que, pelo amor de Deus, não me compra o tahine Istambul. Desculpa, Istambul, mas não tem condição. Aquele tahine Istambul é horrível, tá? Não gosto, o sabor dele é horroroso, aí o paciente vai chegar e não vai gostar, porque é muito ruim o sabor. Então nós temos outras marcas que eu gosto bastante. Quem é paciente meu sabe que eu dou marca para tudo, ok? Então, marca é super importante, né? Então a gente tem várias marcas aí, quem quiser eu passo para vocês as marcas, sem problema, posso colocar aí no feed e vocês peguem a marca do tahine incrível, né? Bom, então... o leite de coco, outro é o abacate todo mundo sabe da importância do abacate, né? Da quantidade de ômegas que ele tem e como ele é anti-inflamatório também, ele tem componentes anti-inflamatórios e ele tem vitaminas e minerais extremamente importantes para a nossa mitocôndria, né? Então a gente não pode esquecer da nossa mitocôndria. E a gente tem também de óleo o açaí. O açaí é uma gordura excelente, mas não é esse açaí cheio de porcaria, não. É um açaí que só tem açaí mesmo, é a polpa do açaí, né? Que é super importante. Ei, Catá, minha linda, Catarina.
Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada por prestigiar a gente. E aí a gente, então, coloca o açaí, que ele é fundamental. Como que eu faço o açaí? Eu coloco ele também. Eu vou bater o açaí, por exemplo, com leite de coco. Eu bato o açaí com banana, por exemplo, fica muito bom, né? Outra coisa bem legal, gente, que fica um suco incrível e é um carboidrato maravilhoso, é a abóbora. A abóbora é um carboidrato incrível. Sabe como é que eu bato a abóbora? Eu bato a abóbora com casca, depois eu coo, mas eu bato a abóbora com a casca, que é incrível, as sementes de abóbora, que tem complexo B, e para você ter justamente um processo extremamente modulado da sua mitocôndria, sabe com o quê? Com frutas cítricas, por exemplo, com maracujá, que tem muita vitamina C. Saudade de você também, Catá. Açaí só do Pará, nem fala. Açaí do Pará é maravilhosa. Mas a gente aqui em São Paulo tem que se contentar com o açaí, por exemplo, da Demarque, né? Que é bom, né, gente? Mas não se compara com o do Pará. Gente, a abóbora, experimentem. Crua, não é cozida, não. Abóbora maravilhosa. A abóbora tem componentes incríveis, né? Tem beta-caroteno, que vai se transformar em vitamina A dentro do seu corpo para aumentar a imunidade, anti-inflamatório, antioxidante, e tem a semente e o maracujá, que tem bastante vitamina C também. Experimente, vocês vão amar. Ruth, se não ficar docinho, coloca um pouco de mel. O mel, ele também tem componentes altamente anti-inflamatórios, ele tem complexo B riquíssimo, né? Ele é um produto da abelha. Quem não é vegano está muito bem servido com mel. Então, fica muito bom. Vocês veem que a gente tem que brincar com os ingredientes. A gente tem que ter ingredientes chaves e brincar com eles, né? Trabalhar com eles. Então, a chia, ela é maravilhosa, né? A chia, ela tem as fibras, né? E ela tem o ômega 3. Só que a chia, ela é um alimento que, se você comer ela na forma de semente, sabe colocar a chia assim? Todo mundo coloca a chia sequinha nas coisas, né? Ela é interessante. Mas quando você deixa ela demolhada, ela fica muito mais interessante. Então, o que eu faço? Na minha geladeira eu sempre tenho a chia, e ela fica gelatinosa. Inclusive, as meninas, a Mila, a Lilica a Mila e a Lilica, elas comem chia. Aliás, elas comem absolutamente tudo que eu como, né? Tudo. Então, de manhã eu como minha tapioca, por exemplo, eu como minha batata doce, com óleo, com azeite, ou com o tahine, com um pouco de geleia da Alfor, que é uma geleia só com frutose, é uma geleia que dá pra gente comer, com um pouquinho de mel também, com leite de coco. Elas comem, inclusive elas comem a farinha de coco, elas comem a chia demolhada. Então eu pego a chia demolhada, que parece uma gelatina, coloco para elas comerem de sobremesa, que nem eu como junto com uma bananinha, por exemplo, né? Ou frutas vermelhas. Então, as gorduras, oi Águida querida, as gorduras, elas são fundamental. Bater com a semente, isso, Margarete, bater com a semente. A abóbora com a semente, depois você coa. Bate com a semente de abóbora é uma delícia. Você tem a semente de abóbora descascada e a semente de abóbora com casca. A com casca é terrível, a com casca é muito ruim. Mas para você ficar mastigando, né? Então eu compro sem casca. Ó, veja bem, eu compro a semente de abóbora sem casca para colocar em tudo que eu vou comer. Tudo. Na salada, nas sobremesas, com chia, com leite de coco, com a farinha do coco. Eu muitas vezes estou com vontade, eu pego farinha de coco e mel e como. Então são ingredientes que eu estou colocando para vocês, são ingredientes chaves, tá? A chia, olha, na minha geladeira dura pelo menos 7 dias. 7 dias, porque ela tem o óleo, né? A chia é muito interessante, por quê? Porque ela libera esse óleo. E o óleo é o ômega, que é anti-inflamatório. É ele que é importante no processo. Então, você pode usar a chia demolhada em tudo que você imaginar. Eu coloco a chia demolhada nos sucos. Se eu tiver a chia lá junto, eu sempre tenho, eu coloco naquele suco com leite de coco, com tahine e com banana, lembra? Coloco a chia também. Isso sacia e me traz o quê? Nutrição, né? E os óleos, os artigos científicos deixam muito claro que os óleos, principalmente os vegetais, eles são altamente protetivos, porque eles têm componentes antioxidantes e anti-inflamatórios.
Então a gente tem que usar mais o óleo e sacia, com certeza, né, Sil? E sacia, a saciedade é fundamental, porque senão você vai morrer de fome. Porque se você tira o carboidrato, como é que você faz sem carboidrato? Você vai ficar com fome. Então você aprende a lidar com a gordura de uma forma muito diferente, né? Porque você não precisa de muita gordura para saciar. E se você tira bastante o carboidrato, o que faz você engordar é o carboidrato. Não é o óleo, por incrível que pareça. O óleo vegetal. E a quantidade de óleo, você não vai comer muito óleo. Ninguém aguenta comer muito óleo mesmo no mesmo momento. Então, você pode comer. Eu costumo dar óleo para os meus pacientes por colher de sopa. Eu posso dar 6, dependendo do paciente, se você precisar engordar, você pode comer até 12 colheres de sopa por dia tranquilamente. 12 colheres de sopa, de óleos, de todos os óleos. Se você precisar emagrecer, então é interessante você comer menos, talvez de 5 a 6 e 6 a 7, né? Você vai perceber isso. Se você pratica exercício físico, que é fundamental na fibromialgia, no controle da fibromialgia, você pode comer mais carboidrato, mais proteína. Oh, meu Deus. Mais gordura, né? Porque você vai utilizar essa gordura, né? Então é bem interessante a gordura. Usem mais, abusem mais da gordura. Oi, Fran, boa noite. Não sinto fome, como? Obrigada, Ângela. Ótimo. A gente não precisa comer muito, Ângela. Definitivamente a gente não precisa comer muito. A gente precisa comer muito menos do que a gente come. Então a gente vai aprendendo que não precisa comer demais, que a gente pode comer bem menos, né? Agora, se você não sente fome nenhuma, zero, o dia inteiro, por 24 horas, durante meses, você tem problema sim de hipotalâmico no centro da sua saciedade. Então você tem, a saciedade, ela é controlada pelo processo inflamatório também. Se você estiver inflamada, você pode sentir muita fome, né? Você tem que ter compulsão, e na fibromialgia isso acontece, e você pode não ter fome nenhuma, né? E isso também é um processo ruim, metabólico. Bom, então isso ajuda muito. Então a gente está falando aí de desbiose, né? Então controlar a fome por conta do controle do carboidrato, como que a gente pode substituir esse carboidrato e ao mesmo tempo ter alimentos bem interessantes e super anti-inflamatórios e antioxidantes, né? E os óleos, além dos ômegas, o que eles têm? Eles também têm muito mineral, eles têm muito magnésio, muito zinco, né? As sementes têm muito zinco, muito magnésio, manganês, que são super importantes no processo de mitocondrial, para modular a sua mitocôndria, ok? Muito bem. Ira, querida, quanto tempo! Sinto muita fome à noite. Olha lá, a Fran sente muita fome à noite. Como a gente tá falando de comida, eu vou falar dessa questão da Fran. A fome, gente, à noite, ela vem porque você come errado durante o seu dia. Então, você comeu muito mais carboidrato no dia, Fran, do que você poderia ter comido. Isso vai aumentar a sua insulina. E quando a gente aumenta a insulina, a gente desmodula o centro hipotalâmico da fome, o centro da fome, né? Nós temos neurotransmissores que controlam a fome e que controlam a saciedade. Então, toda vez que a sua insulina estiver alta, o glucagon, que é um hormônio da saciedade, ele vai estar o quê? Baixo. Então, você precisa modular isso de forma muito correta, né? Então, quando você sente fome, você tem um glucagon alto. Para saciar, você vai aumentar a insulina, né? Então, a insulina, ela aumenta, você tem que saciar, e o glucagon tem que abaixar. Quando você tem esse desequilíbrio inflamatório, imunológico, da fibromialgia principalmente, você tem essa saciedade bem desregulada, esses hormônios eles ficam desregulados na sua produção e na sua quantidade. E você acaba tendo problemas lá no hipotálamo, tá? Então precisa comer menos carbo, você está comendo muito carbo, tá? Durante o dia. Por isso que você tem mais fome à noite. Então coma menos carbo, bem menos, e coma mais gordura e proteína. A proteína ela é muito importante, porque a proteína, nós temos fonte de proteína animal e fontes de proteína vegetal. A animal são as carnes, né? Frango, peixe, lombo, né? Eles têm o quê? Eles têm a vitamina B12, que é fundamental para você melhorar toda essa transmissão neurológica da baía de mielina, né? Só que a gente também
quem não come carne, quem é vegano, ele também produz a B12 em nível intestinal. Dependendo da sua bactéria, se você tiver... O vegano, ele não come carne, mas ele come muito o quê? Carboidrato. Então, normalmente, os meus veganos que eu pego são veganos que têm problema de saúde. Por quê? Porque comem muito o quê? Carboidrato. Então, faz o queijo substituto do quê? Né? Da raiz, né? De inhame. Então, inhame é carboidrato, gente. É bom, mas queijo de inhame, né? Então, fica muito carboidrato. Não falando para não comer, mas o excesso vai causar hipercrescimento bacteriano e você vai ter problemas de produzir a sua B12 adequadamente, né? E aí você também vai ter problemas de saúde. Então, o fato de ser vegano não significa que você tenha saúde. Você precisa saber ser vegano. Então, o vegano, ele come muito carboidrato e pouco o quê? Pouca proteína. O carnívoro, ele come muita proteína e muito carboidrato. Então, a gente precisa equilibrar tudo isso, senão a gente vai ter doenças, não tem jeito, né? Tenho fibromialgia e síndrome de intestino irritável, evito gorduras. E aí? E aí que tá errado. Você está tratando bem errado a sua fibromialgia e a síndrome de intestino irritável, né? Então, hoje, se você comer gordura, você vai sentir... Claro, porque você está comendo de forma desequilibrada. Você precisa comer de forma correta e os alimentos corretos para a gente consertar essa síndrome de intestino irritável, né? Então, você primeiro teve a síndrome e depois a fibromialgia. Tudo começou no seu intestino. Talvez você tenha percebido a fibromialgia depois, mas o intestino, ele já estava chiando há bastante tempo, né? Sempre tudo começa no intestino. Quais os alimentos sem carboidratos? A gordura, Fran. Gordura são alimentos que não têm carboidrato, por isso que eu gosto tanto das gorduras. Elas não têm o carboidrato, mas elas e além disso, elas têm vitaminas e minerais e os óleos, que são essenciais, que são anti-inflamatórios. Gordura vegetal é simplesmente incrível, não podemos deixar de comer gordura vegetal, ela é essencial para as nossas membranas. A membrana é feita de gordura, os neurônios são feitos de gordura. Ok? Então, nós precisamos das gorduras que eu acabei de citar agora, né? As proteínas na fibromialgia também são importantes, porque a gente precisa da proteína para fazer a musculatura adequada. Então, você precisa da proteína. Que proteína que você vai comer? Se você é vegana, você vai ter que comer proteína vegetal. Se você não é vegano, você vai poder comer a proteína animal. Ambas têm observações importantíssimas. Quais são? A proteína animal, carne, lombo, peixe, frango, né? Por exemplo, elas são proteínas extremamente interessantes, mas a gente tem que tomar certos cuidados. O peixe, ele tem um potencial alérgeno, né? Então tem pessoas que não podem comer peixe, tem alergia ao peixe, é muito comum. Se você não tiver alergia a peixe, ela é muito interessante porque você é de facílima digestão. Um ponto muito importante na fibromialgia é a digestão. Você precisa facilitar a sua digestão. E a carne, definitivamente, ela tem fibras de difícil digestão. Você precisa de enzimas chamadas pancrease e pancreatina, para conseguir digerir a carne muito bem digerida. Se você não conseguir digerir essa carne bem digerida, você terá distensão abdominal, você terá gases, você terá arrotos. Isso significa que você não conseguiu digerir bem, isso vai estar prejudicando o seu processo inflamatório, vai estar aumentando, na verdade, o seu processo inflamatório. Então, quando você tem esse processo de carne, você precisa comer a carne com uma facilidade muito grande de quê? De digestão. Como que a gente faz isso? Cozinhando essa carne. Essa carne ela tem que ser muito bem cozida. Carne grelhada, esquece. Não tem a menor condição da gente comer carne grelhada. Quem tem fibromialgia tem problemas intestinais. Certeza. Aliás, começou no intestino. Então, jamais você pode comer um churrasco assim de bobeira. Você come churrasco e morre. Você vai estourar de tantos gases, distensão abdominal. Você vai se sentir muito mal. Se for vermelho, então, acabou, dançou. Então, carne vermelha eu evito por isso, porque ela é de dificílima digestão. E você não tem competência
para na fibromialgia. Enquanto você não estiver bem da fibromialgia, você não tem competência para digerir essa carne. Então é muito importante que você pegue essa carne e moa essa carne, deixa ela moída pelo menos, a carne, a vermelha, ou qualquer outra carne que não seja peixe, que peixe é facílimo, ok, peixe você pode grelhar, peixe digere rapidinho, não tem problema, mas carne vermelha, frango, lombo, elas são de dificílima digestão. Mas a vermelha é top, ela é a mais difícil de digestão. Então, evite comer carne vermelha, inclusive moída, tá? Outra grande coisa importante que eu vou colocar até nas receitas, vocês vão entender minhas receitas, quando vocês lerem as minhas receitas, vocês vão entender o que eu estou falando hoje. Eu faço as minhas receitas todas de carne moída, então eu moo a carne crua. A vermelha eu só dou uma vez na semana, não dou mais que uma vez na semana, e tem que ser moída, né? E assada ou cozida. E as outras eu dou mais, frango, peixe, lombo, eu dou mais vezes por semana. Mas eu vou moer essa carne para você, ou vou cozinhar ela muito bem cozida na panela de pressão, para deixar ela com muita facilidade de digestão. Como você faz de papinha para criança, tudo picadinha, não tem que ser igual para gente. Ah, Ruth, é ruim. Não, se a gente souber fazer as receitas legais, fica muito bom. Eu tenho uma receita maravilhosa que eu vou passar para vocês, mas eu moo a carne crua, seja qual for, crua, e acrescento nessa carne a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde. E aí, a biomassa é maravilhosa, que eu também vou dar a receita para vocês. Ela é maravilhosa, ela é anti-inflamatória. Na fibromialgia ela é incrível, tem efeitos incríveis. E aí você coloca todos os temperos, as ervas, pode colocar cebola, alho, salsinha, cebolinha, tudo você coloca lá dentro de tempero. Pronto, bateu tudo no processador, coloca na forma e coloca para assar. Fica uma delícia, um coringa, para você comer em qualquer momento do dia e da noite. Facílima digestão. Então fica muito interessante. Então a proteína animal tem essas nuances. Outra coisa muito importante que eu falei que eu quero endossar da proteína animal é que quando você comê-la, não pode comer ela sem nenhum tempero. Como eu falei para vocês, você tem que ter ervas. As ervas, elas alcalinizam, elas ajudam a alcalinizar essa carne que é altamente acidificante para o seu organismo. A carne acidifica o meio. Tem pacientes que eu não deixo comer carne nenhuma, ele vai ficar só no vegetal, só na vegana, literalmente vegana, porque eu não uso nem ovo nem leite, né? Então ela fica no vegano. Só que você tem que saber. Eu vou falar da vegetal agora para vocês. Mas assim, quando você consegue, você tolerar a carne, você simplesmente coloca, moe ela, assa ou cozinha e sempre vai colocar muita erva. Pelo menos 3 tipos de ervas diferentes: hortelã, manjericão, manjerona. Eu sempre tenho seca as ervas na minha casa. Sempre. Eu sempre vou ter uma erva em casa, pelo menos 3 ervas, né? Eu compro e deixo secando normal, fresca, deixo secando. E uso a cúrcuma, uso o açafrão, né? A cúrcuma ou em pó, que eu já falei para vocês que eu uso bastante mesmo. E uso outros pós anti-inflamatórios, como gengibre, né? Ou mesmo gengibre mesmo em pedaços, para colocar junto no processador, lá no cru que eu falei para vocês. Então, a gente vai usar todos os temperos antioxidantes e anti-inflamatórios. Eu vou colocar isso no e-book para vocês, quais são os anti-inflamatórios, como é que você faz. Eu tenho só um e-book só de ervas, como é que você faz as ervas, né? Isso é muito importante, André, as ervas. Aqui em Vitória, André Mariné. Ótimo, agora eu não estou podendo ir para Vitória fazer consulta, mas eu estou fazendo online. Assim que acabar esse Covid, eu vou voltar para Vitória, que eu amo atender em Vitória, Belém, né, onde eu atendo. Mas online a gente está atendendo agora. E, bom, em relação à proteína vegana, a vegana também tem questões importantes. Na vegana, você precisa entender quanto você vai comer de carboidrato e quanto você vai comer de proteína. Então, por exemplo, em 100 gramas de proteína animal, que eu acabei de falar para vocês, as carnes, eu tenho 20 gramas de proteína. Então, em 100 gramas de proteína animal, em 100 gramas de frango, eu tenho 20 gramas de proteína, tá? Então, uma pessoa que tá com fibromialgia, ela precisa comer pelo menos
1,1 ou 1,2 gramas por quilo de peso. Então, por exemplo, a pessoa tem 50 quilos. Eu vou fazer 1,2 vezes 50 e vou ver quantos gramas que você vai ter que comer. Quanto que dá? Não sei quanto dá aí. Vamos dizer que seja 1 grama, só para arredondar. Vamos colocar que dê 50 gramas, ok? Só para arredondar, facilitar o nosso cálculo. Se eu fizer 50 gramas, eu vou precisar comer então 50 gramas por dia, um exemplo. Vamos dizer, eu tenho 65 quilos, então eu vou comer, um exemplo, 65 gramas. Então eu como 1,2, 1,3 gramas por quilo de peso. Eu coloco 1,3 para mim, tá? Mas dependendo, pelo menos 1,2 é o mínimo para a gente ter uma quantidade de proteína adequada no corpo. Então, se eu fizer 1,2 gramas por quilo de peso, vamos dizer que desses 50 quilos, vai facilitar assim para explicar para vocês. Se eu comer 100 gramas de carne, eu tenho quanto? 20. 20 menos 50, faltam 30. Então, se eu comer mais 150 gramas de carne, eu completo a minha quantidade diária. 250 gramas, eu completo a minha quantidade diária de 50 gramas por dia de proteína, certo? Pelo alimento. E o vegano? Como é que o vegano vai comer? Vamos lá, nos feijões, que o vegano come muito feijão, come a tal da soja. Aquela soja, né? Aquela soja pronta lá, aquela espuma pronta, aquilo é um veneno, aquilo é uma coisa mais horrorosa do mundo, super inflamatória, detona qualquer célula aquilo lá, pelo amor de Deus, não me comam soja, veganos, pelo amor de Deus. Você comer soja só fermentada, nunca soja, essa soja hidrolisada, essa soja que eles falam, né? Boa pergunta, vou falar do ovo para vocês, tá? O ovo é ótimo, vou falar do ovo. Então, o que acontece? Na proteína vegetal, por exemplo, a soja, por exemplo, os feijões, em 100 gramas, não estava pobre aqui, falou, estava pequeno. Em 100 gramas de feijão, eu tenho 8 gramas de proteína, gente. O que eu faço com 8 gramas de proteína? Eu preciso de 50. Só que eu vou ter por volta de 12 gramas de carboidrato. Então eu preciso pesar, eu vou precisar fazer conta. Porque lembra, eu tenho uma quantidade limite de carbo para comer e tenho uma quantidade para comer de proteína. Então, se eu comer a quantidade de proteína que eu preciso só pelos feijões, eu vou comer muito carboidrato. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer necessariamente uma proteína vegetal, essas prontas já, que já vem pronta. Então, a gente chama de proteína isolada vegetal, tá? Só que a proteína isolada vegetal, ela tem um grande problema. Para dar sabor, porque proteína nenhuma é gostosa, né? Esse whey da vida, whey protein que o pessoal usa para exercício físico, tem muito o quê? Muito componente químico para dar sabor, né? Na proteína vegetal não é diferente, eles colocam muita coisa para dar sabor. E uma pessoa com fibromialgia, ela não pode comer essas coisas, né? Que ela não vai ficar bem, ela vai continuar tendo problemas. Então ela precisa comer o quê? Ela apura, e apura, o sabor dela não é tão gostoso. Então muitas pessoas não gostam, preferem não comer. Então tem todas essas nuances que são importantes para você entender como é importante a gente saber o que comer e quanto comer para poder ter esse equilíbrio. Então comer certo não é algo tão simples, né? Comer certo exige necessidades individualizadas, mas pelo menos o que eu passei para vocês é o mínimo para vocês conseguirem saber o que comer durante o dia a dia, né? Então, por isso que eu vou mandar as receitas para facilitar isso para vocês terem ideias do que comer. Mas tenham isso em mente. Então, tudo que eu falei agora há pouco. Então, a proteína vegetal, ela é muito interessante para você comer, ok? Junto com o quê? Com alguma coisa. Você pode colocar, por exemplo, num purê de abóbora. Você pode colocar num suco, naquele suco que eu falei para vocês de leite de coco. Em vez de colocar o tahine, por exemplo, nesse momento, coloca a proteína a proteína isolada de vegetal. Nós temos ótimas marcas no mercado, e a gente tem proteína só de arroz, isolada de arroz, nós temos proteína de ervilha, e o que vem? Vem só a proteína, né? A proteína isolada, ela também não é para se comer
todos os dias. Então você tem que alternar as proteínas, não comer a mesma proteína, a mesma marca e alterar entre elas. Alguns pacientes têm problema com a proteína vegetal, a isolada, essas prontas, tá? Então procurem comprar a sem sabor, totalmente sem sabor. Alguns probióticos para os seus pacientes. Deixa eu falar do ovo primeiro. O ovo, Marli, eu não uso ovo. Os meus pacientes sabem que eu não uso ovo. Por quê? O ovo ele tem 80% de albumina. A albumina é uma proteína muito grande, ela é enorme. E quem assistiu minha live de ontem, ou quem assistiu os meus cursos de fibromialgia, sabe que a proteína, ela é um grande antígeno para o sistema imunológico. E isso vai causar o quê? Um processo inflamatório exacerbado. Então, o que eu faço? No início do tratamento, a Mila saiu, eu não dou ovo para ninguém. Depois que a pessoa melhorou os sintomas, aí sim eu vou colocar para a pessoa a gema. A clara eu não uso. Nunca eu uso a clara, né? Então a gente não precisa da albumina para formar a albumina. A gente forma a albumina a partir dos aminoácidos e a partir do que o organismo ele forma a albumina. Então eu não preciso comer a albumina do ovo para ter albumina, né? Eu vou ter albumina também em outros componentes nutricionais, né? Então não uso. Então a albumina ela é muito inflamatória. Probiótico, para quem está no início, uma ótima pergunta do probiótico. Para quem está no início eu vou falar de probiótico semana que vem, que é suplementação, tá? Então eu não vou falar muito agora não. Mas o probiótico ele é fundamental, mas no início, na primeira semana, segunda, terceira até quarta eu não dou probiótico. Sabe por quê? Porque você já tem supercrescimento bacteriano. Você já está com muita bactéria. Meu objetivo é tirar essa quantidade de bactéria. Então, se eu coloco nesse primeiro momento, eu não vou estar te ajudando, eu vou estar te prejudicando. Então, o que eu faço para os meus pacientes? Eu sempre peço para meus pacientes fazer o que? Exame de microbiota intestinal. Aí eu consigo enxergar quais bactérias destas que você tem e que está muito alta e que eu vou achatar, eu vou diminuir, que nem a curva do corona. A gente achata, a gente tem que diminuir essa bactéria. A gente faz isso a partir da alimentação, literalmente, né? Então, se você sente muitos gases, pode ter certeza, você está com desbiose, você está com supercrescimento bacteriano, tá? Se eles for fétidos, aí você está com muito crescimento bacteriano e bactérias bem patológicas. Então, eu vejo quais bactérias você tem e aí, a partir disso, eu vou colocar o que você precisar. Então, eu vou ver o que está te faltando. Depois que eu achatei, eu vejo o que está te faltando e aí eu insiro, né? Eu consigo ver quais bactérias está te faltando, então eu personalizo. Então, probiótico não é para ficar dando assim a torta direita não, tá? Ele pode até te prejudicar no primeiro momento, ok? Bom, as ervas para fibromialgia também, já falei de proteína, né? De carboidrato e de gordura. Eu vou falar das ervas. As ervas elas são fundamentais para o processo anti-inflamatório. Então, a gente precisa de todas as ervas para que a gente consiga trabalhar o processo imunológico e inflamatório. Quais ervas? Gente, todas essas ervas que a gente conhece, naturais, sem exceção, não tem uma que deixa a desejar. Elas são incríveis, elas conseguem modular o sistema imune e inflamação como ninguém. Então é muito importante você usar as ervas, porque elas contêm, inclusive, não só os fitoquímicos anti-inflamatórios, mas elas também contêm minerais incríveis como cálcio, magnésio, manganês e zinco em grande quantidade, que são fundamentais para todo esse processo da fibromialgia mitocondrial, né? As frutas e as verduras, elas são fundamentais cruas, porque elas têm o que? O complexo B. E o complexo B é fundamental para a mitocôndria também, né? Então, a gente precisa de todos os nutrientes. Se a gente comer ervas, legumes, verduras, as brássicas, que são couve-flor, brócolis, né? Só que no início, se você comer brasca, você também vai, né? Que brasca fermenta pra caramba. Então, ela é muito legal, mas se você tiver uma bactéria achatada, né? Se você tiver muita bactéria, você vai se sentir mal com as brássicas, né?
Então você tem que comer pouca brasca no início e depois você vai aumentando a quantidade. Eu dou de brasca 1 xícara por dia, não precisa mais que isso, né? E as verduras, os legumes e as frutas, né? Elas têm que ser comida crua ou na forma de suco, né? O suco nunca concentrado de açúcar, de muito carboidrato. Carboidrato, lembra que eu falei, é sempre pouco e diversificado, né? E fracionado durante o dia todo. Então, são pontos fundamentais da dieta para curar a fibromialgia. O kefir ajuda na fibromialgia? Uma ótima pergunta, Ângela. O kefir, o que é? O kefir, ele nada mais é que um conjunto de bactérias escolhida, né, ou não. Então, se você tem aquele kefir que você compra já e ele é fabricado na indústria, onde foi colocado bactéria XYZ, você vai saber quais bactérias foram colocadas. Bactéria tem nome, né? Bactéria tem nome e identidade. Ela tem uma identidade que é muito mais específica do que a identidade do nosso dedo, né? Do que a nossa impressão digital. Então, bactéria é algo muito importante, não é ir colocando assim à torta à direita, né? Tem critérios muito importantes. Quais são os critérios? Os seus. Ela é muito individualizada, né? Então, eu não gosto de nenhum kefir. Por quê? Porque eu não sei se essa bactéria que tem no kefir, ela realmente é a bactéria que você precisa. Porque eu não quero colocar bactéria que você não precisa. Eu quero colocar bactérias que você precisa. Quais bactérias que nós precisamos? Bactérias do Firmicutes, principalmente, e Actinobacterias, são famílias, né? E essas bactérias são específicas e têm nome, e a gente consegue ver quais são. Então, eu gosto muito de personalizar. Mas, de vez em quando, um kefir que é industrializado, que eu sei o que eu estou dando para você, eu até posso ver, confiar e dar, né? Agora, tomar todos os dias, não recomendo, de forma alguma. Isso não é personalizado. Eu não tenho a menor segurança nisso. Não sei o que eu vou estar fazendo com você, né? Eu vou estar colocando bactéria e colocar bactéria em você é algo muito sério, porque a bactéria ela tem vida e ela faz coisas, um metabolismo absurdo dentro de você e ela comanda absolutamente toda você. Então, quando eu coloco uma bactéria, eu estou colocando uma arma que pode ser contra ou a seu favor. Então, eu não posso brincar com isso, entende? O kefir, esses kefir ficar passando de mão em mão, esse, pelo amor de Deus, esse não tem a menor condição, não tem conversa, né? Não tem a menor segurança, que lá deve ter tudo além de kefir, além das bactérias probióticas, deve ter um monte de bactérias, tem muito mais outras bactérias, fica passando de mão em mão, não tem segurança nenhuma biológica, né? Eu vou colocar qualquer coisa lá para você, né? Então, definitivamente, eu não uso esse tipo de kefir. Tá respondido, Ângela? Mensagem integrativa é bom. Massagem integrativa é bom para... Olha, a massagem... Eu não sei o que é a massagem integrativa, Aninha, o que você está falando definitivamente, o que é integrativa, né? Mas a gente tem algo muito importante para a fibromialgia, que é uma massagem chamada crânio sacral, né? Uma massagem chama crânio sacral. Ela é maravilhosa, porque ela consegue colocar os seus neurotransmissores, que na fibromialgia é muito importante, em equilíbrio, né? Inclusive a serotonina, que é a mais afetada na fibromialgia, né? Então, por volta de 80% das pessoas com fibromialgia têm depressão, né? Então, a depressão ela é muito comum na fibromialgia, porque você tem um desequilíbrio muito grande serotoninérgico, da serotonina, né? Que é um neurotransmissor fundamental para você não ter depressão, né? Que mais de alimento, gente, vocês querem perguntar? Que eu não falei, meu Deus, é tanta coisa. Né, Aninha? Então, Que mais, gente? Vamos perguntar? Tem pergunta? Deixa eu ver. Tem pergunta? Ovo. Boa noite, poder repetir quais as gorduras vegetais? Tahine, abacate, chia, leite de coco, e açaí e azeite de oliva extra virgem. São gorduras essenciais. Azeitona também super liberado, né?
Berinjela faz mal? Berinjela, gente, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a berinjela, porque a berinjela tem componentes químicos que podem, no início, atrapalhar o nosso processo, né? Metabólico. Então, eu prefiro, no início, não dar berinjela. No início. Eu prefiro não dar berinjela. Eu gosto muito da abobrinha, do chuchu, da vagem, do quiabo, do... Como é que chama aquele redondinho amargo? Gente, esqueci o redondinho amargo. Também é bem legal, que a gente aqui em São Paulo não tem... Tem, né? Mas não muito. Tenho que arrumar minha alimentação, é a minha, todos nós. Alimento é um negócio, assim, incrível, né? Definitivamente tem muita ciência atrás disso e a gente precisa de orientação, né? As pessoas comem muito errado. Quando a gente fala de errado, a gente está falando aqui... Eu só falei do bom para vocês, né? Do ruim eu já falei, mas eu vou voltar a falar. No curso fala muito do ruim. Leite e derivados, farinha de trigo, né? Ovo, soja, açúcar e alimentos industrializados, processados, são definitivamente um grande veneno. Mas um grande, vocês não imaginam o quanto. É algo avassalador para as nossas células. Avassalador. Eu sinto muito que as pessoas ainda não sabem disso. Mas esses alimentos, principalmente leite e derivados, se cair vai voltar, então, vai cair, né? Então, acho que acabou a live, né? É mais ou menos isso, né? Porque tudo isso está no curso, então vocês vão ver tudo lá no curso. Eu só estou fazendo um pupurri do que eu falei. Mas mata, gente, silenciosamente. Deixem de comer esses alimentos, por favor. Porque eu expliquei no meu curso por quê. Vejam, né? Ele realmente mata e causa as doenças, né? Então, não comer isso é fundamental. Tem espondilite, comecei a tirar o glúten, mas ainda sofro de esofagite, o que fazer? Então, você tem que tirar tudo, não é só glúten, é muita coisa, Ana Paula, envolvida, né? Rabanete é incrível, Alana. Aveia não. Aveia a gente não usa, porque a aveia, ela tem o glúten, né? Ela mimetiza o glúten. Então, o sistema imune se confunde e acha que ela é antígeno, então eu tiro a aveia. Amêndoas, avelã, para cozinhar pode, é maravilhoso, mas sempre muito pouquinho. De preferência cozinhar sem nada, sem gordura nenhuma, e depois você acrescentar gordura no final. Giló, obrigada, Judite, Giló. Incrível, Giló. Quero o curso, então veja o curso. Está disponível para você o curso, gratuito. Vai no meu Insta para vocês verem o curso, gente. Não deixem de ver, vai ajudar muito vocês. Eu ainda vou fazer o e-book para vocês e as receitas, tá? Então, a gente vai estar fazendo ao longo desse ano todas essas doenças, fibromialgia, artrite reumatoide, doenças inflamatórias, né? Várias doenças, depressão. A aveia sem glúten também, Nancy. Infelizmente, a sem glúten não funciona. Ela mimetiza, tá? Tô acabando, tá faltando quase 2 minutos. A aveia, ela mimetiza, Nancy. Então, o que é mimetizar? O sistema imune confunde e acha que é glúten. Não, infelizmente, a aveia não é interessante, eu não como aveia. Como as sementes, como a semente de girassol, gergelim, semente de abóbora, são maravilhosas. Obrigada, Marli, querida, muito obrigada. Eu tô aqui para ajudar, porque como vocês viram na minha história, eu tive tudo isso. E hoje eu posso dizer que eu tô muito bem, gente. Eu não tenho mais nada disso. Então eu sei o que é ser doente e o que é não dar dignidade pra gente, né? O que é não dar dignidade pro paciente, a gente fica sofrendo aí, como muitos de vocês estão me dizendo, né? Ah lá, seu filho reage à aveia. Por isso, Flavinha. A Flavinha é uma nutricionista incrível lá de João Pessoa, cidade maravilhosa que eu amo. Flavinha é uma nutricionista incrível. Quem for de João Pessoa, se consultem com a Flávia, ela é muito competente. Obrigada, gente. Boa... Lázara, minha linda, você chegou agora, eu tô saindo. Como sementes. Veja, Nancy, a minha live novamente, que você vai ver, eu te falei como que você come semente, minha linda. É um curso só sobre desbiose que causa tantos problemas. E um curso... vou falar assim, curso de desbiose. Pode ser, Alana.
um curso só de desbiose. Vamos fazer, Luiz, só de desbiose, com certeza. Com certeza, que é a base de tudo, né? Obrigada, queridos. Ó, tá acabando. Um ótimo final de semana para vocês. Então assiste, Laura, as minhas lives. Obrigada, meu amor. Obrigada, Flavinha. Amo você, viu, minha linda? Obrigada, obrigada.